O homem foi feito para criar. Em Mateus 13, versículo 31 e 32, fala sobre a parábola do grão de mostarda. Em Mateus 13, versículo 31 diz: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Na parábola do grão de mostarda, o foco pode talvez não estar tão na cara, ou talvez até esteja, mas o foco é: não desperdice as coisas pequenas e nem as despreze. O grão de mostarda é o menor grão do mundo. Plantá-lo no seu campo significa você agir e usar com o que você tem, mesmo que seja pouco, porque é por meio do pouco que você chega ao muito. É por meio de ações que você consegue as obras, e as obras vêm quando você começa a agir. Para você começar a agir, você deve plantar. Não no sentido de plantar literalmente uma plantação, mas quando você planta, ou seja, quando você age, você recebe as obras. Sejam obras más que você plantou mal, sejam obras boas que você plantou bem. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala que ao plantar o grão de mostarda, ele cresce como uma árvore maior do que as hortaliças? Primeiramente, as hortaliças no Novo Testamento eram uma planta de extremo valor, extremo valor. Quando fala que a semente, que é que nem um grão de mostarda, é plantada e cresce como árvore, ela se torna maior do que as hortaliças, ou seja, o que começa pequeno se torna algo de extremo valor. Na parte em que diz, de modo de que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos, se refere à árvore que é mencionada. Isso se refere a que quando você faz a ação e você persiste, conforme você vai melhorando e evoluindo ela, você serve de inspiração para diversas outras pessoas, para que elas comecem o que desejam ou o que deviam ter começado, mas não começaram por ter pouco, entre muitas aspas, pouco. Porque a Bíblia ensina que o pouco é o suficiente para você começar. Todo mundo começa no pouco, geralmente. É muito difícil alguém começar no muito, tipo no muito. Começa no pouco e vai pro muito. E também se refere a que você vai provavelmente levar muitas pessoas ao pé de Deus, assim por dizer. Levar muitas pessoas de volta para Deus por meio do seu testemunho. Mas isso depende da sua vontade e você dá o primeiro passo. Então depende de você. Deus quer fazer sua nova vida, mas ele depende de você também dar o primeiro passo. A parábola dos talentos, em Mateus 25, versículo 14 pra frente, é bem mais direta. Essa parábola se refere a um senhor de muitas terras que saiu do país por um tempo e deixou 3 servos cuidando das suas coisas. Ele entregou talentos para cada um dos servos, que no caso talento já era moeda, na época era moedas, mas também se refere a dons e talentos dados por Deus, porque a Bíblia não se refere só à antiguidade, é válida em qualquer época. O Senhor deu os talentos para os 3 servos, devido à sua capacidade. Para o primeiro, ele deu 5 talentos, que eram 5 moedas. Para o segundo, deu 2 talentos. E para o terceiro, 1 talento, que é uma moeda só. E ainda diz que ele dá de acordo com a capacidade de cada um deles. Ou seja, Deus não dá nossos talentos, nossas oportunidades, tudo com base do que nós conseguimos. Os servos que receberam 5 e 2 talentos foram direto tentar, multiplicar os talentos, ganhar mais dinheiro para o seu senhor. Enquanto o último servo, digamos que ele ficou com medo e escondeu o único talento que ele ganhou. Após um tempo, o senhor deles voltou e foi cobrar contas. E os 2 servos que foram tentar negociar dinheiro e conseguiram mais dinheiro foram bem, recompensados, porque eles foram fiéis no pouco que lhe deram. Como diz em Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Enquanto o servo que escondeu o talento dele, que no caso era a moeda, mas também se refere a talento, oportunidades e tal, ele foi repreendido. Como assim repreendido? Porque ele escondeu por medo. Ele evitou a oportunidade de multiplicar o que foi lhe confiado pelo seu Senhor. O mesmo se refere a Deus com nós. Tudo que Deus nos dá, talento, dinheiro, essas coisas, Ele nos dá quando nós conseguimos tomar conta e administrar.
Quando você evita se aprimorar ou aprender algo, seja o que você é bom ou uma oportunidade dada por Deus, é como se você basicamente jogasse fora o que Deus te confiou. Porque Deus espera que nós criemos obras boas, geremos obras boas. Assim como Ele nos criou, Ele espera que nós criemos. Você não multiplicar, seja por medo, seja por preguiça ou qualquer outro motivo, é mal aos olhos do Senhor. Como se você basicamente não confiasse que Ele vai fazer o pouco virar muito. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, vulgo Adão, Deus te dá o dever de nomear todos os seres vivos criados e também de cuidar do jardim do Éden. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com criar? Primeiro, ele teve que administrar, tomar conta e cuidar do jardim do Éden. Cuidar das coisas, administrar, também é uma forma de criar, porque você vai evoluindo e produzindo frutos. Criar é você usar o pouco que você tem para chegar no muito. Criar é você aprimorar as suas habilidades e o que você já sabe, o que você tem talento, é você usar isso para produzir frutos de alguma forma e honrar a Deus com isso. É você produzir, mesmo sem saber como, mas confiando que Deus vai te ajudar. Agora esse último tópico eu quero usar para tentar ajudar vocês, mesmo de uma forma meio como falo, meio fraca, assim por dizer, meio sem muito sentido, eu acho. Quero tentar ajudar vocês em relação a como lidar com as dificuldades em criar. Pelo menos eu coloquei algumas aqui que talvez não seja a sua, porque eu não tive muita ideia das dificuldades. Então eu vou colocar umas formas bem básicas também de lidar com algumas dificuldades. A primeira forma de tudo é você pedir ajuda para Deus para entender como lidar com suas dificuldades. Muitas vezes nós nem sabemos a dificuldade que nós temos, por isso que eu recomendo você pedir ajuda para Deus para Ele te mostrar qual que é a sua dificuldade e te ajudar nisso. Porque se você pedir, Ele vai responder, se você pedir com sinceridade. Só que vai lembrar que Ele responde no tempo dele e na forma dele. Às vezes Ele nem responde, às vezes Ele quer que você entenda de alguma forma. Mas a primeira forma é se aproximar de Deus, que conforme você se aproxima, Ele vai te mostrando as coisas. Não o caminho inteiro, mas o próximo passo que você precisa dar. Deus não mostra o caminho inteiro, Ele mostra o próximo passo, onde você precisa ir, para que Ele possa mostrar o próximo passo de novo. Segundo ponto, apenas comece. Não espere você ter qualidade melhor, você ter orçamento melhor, aparelhos melhores. Comece, apenas comece. Mesmo que esteja difícil começar, comece, porque no futuro vai ficar melhor. Enquanto você começa no pouco, você é fiel. E você vai aprendendo até chegar no muito e chegar melhor. Sobre a parte de você querer começar, mas você sempre acaba buscando só mais informação para saber como aquilo começa, só que não começa a agir de uma vez, ou você se distrai, que é um problema que eu tive bastante até, ainda às vezes. Aqui está a minha solução. Tenta cortar por um tempo aquilo que te distrai, ou tenta cortar aquilo que vai buscar mais conhecimento sobre o devido tema que você quer agir, mas não consegue. Tenta cortar por um tempo e dedica esse tempo para você agir de uma vez e não só consumir conteúdo ou informações. Busque agir. Corte o que atrapalha ou distrai se necessário. Agora, se for medo de não dar certo, tem um pensamento que pode ser um pouco bem surpreendente. O que você prefere? Ficar parado por medo, mas parar no mesmo lugar sem evoluir? Ou você ir, errar, aprender e evoluir melhor? Aprender melhor. Se você tem medo de começar, tenha em mente que se você não começar, você vai ficar no mesmo lugar parado. Se você começar mesmo com medo, mesmo que você erre, mesmo que falhe, você vai ter aprendido alguma coisa e vai melhorar. Você vai convenientemente ficar melhor na próxima tentativa. A vida não é sobre você falhar. Na real, a vida é cheia de falhas na real. Mas a vida é sobre você aprender e evoluir com seus erros. E convenientemente mais perto do seu objetivo e do seu futuro melhor. Agora, se for medo de opinião dos outros, tenha em mente a seguinte coisa. Primeiro, apenas a opinião de Deus é perfeita, só a dele que importa, a dele é a opinião final. Segundo, independente de você fizer ou não, independente de você der certo ou não, vai ter julgamento, sempre vai, infelizmente vai. Mas no final, Deus permite isso pra você evoluir, porque você não precisa
porque você não precisa se preocupar com opiniões e críticas negativas. Elas são pra você evoluir, não pra você dar ouvidos e te culpar o tempo todo.